A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a esse momento tão precioso dessa quarta-feira, onde nós estamos no nosso Vida Devocional, através da Manhã IPP e ao mesmo tempo o seu canal IPP TV, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária, abençoa e entra aí no seu lar com toda alegria para levar a palavra de Deus que transforma vidas, que transforma o seu coração. E por isso nessa manhã nós vamos dar continuidade àquela série. Dessa vez agora nós estamos na parte 3, onde eu digo com você durante todo esse período que estamos estudando a oração de Paulo na carta aos Efésios, eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Parte 3. Por isso, o nosso convite nessa manhã é para que você pegue a sua Bíblia ou ligue aí o seu dispositivo, já vá adiantando ali capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, onde nós vamos ler ali do versículo 15 em diante. Enquanto você faz isso, nós queremos orar ao Senhor. Enquanto você se prepara aí, prepare o seu coração nessa manhã, peça ao Senhor para falar, para iluminar os olhos do seu coração nessa manhã. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Se você quiser, fique de joelhos na sua casa, onde você puder. Ou aí, se você estiver nos acompanhando, fique aí em espírito de oração e ore conosco. Bendito Deus, nós te amamos, Senhor. Louvamos o teu santo nome nessa manhã e pedimos que, por misericórdia e graça, assim como o sol raiou no dia de hoje, o sol da justiça que é Cristo Jesus, esperança da glória, ilumine o coração dos meus irmãos e minhas irmãs aqui que estão nos acompanhando, conectados conosco nessa manhã para a vida devocional, que haja transformação diária, que haja busca incessante pela Tua Palavra, que haja oração constante diante do Senhor. Por isso nós entregamos as nossas vidas, clamando para que o Teu reino, o Teu amor transpareçam em nossas vidas e possamos alcançar pessoas para a Tua glória. Por isso, fala conosco na manhã de hoje, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, como eu faço todas as manhãs, que a gente está aqui compartilhando, Não sei se você já conhece, você pode estar aí a primeira vez no nosso canal, por isso fica a dica, viu? Se inscreve aí no nosso canal, na IPP TV, dá o like aí, ativa o sininho para as notificações e receba, na sua casa, no seu dispositivo, as mensagens que ficam aí 24 horas, os programas maravilhosos, que são muito melhores do que tem no corriqueiro aí da TV do dia a dia, por assim dizer, mas palavra de Deus sendo pregada, notícias do bem e tudo que acontece através da sua igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas essa aqui é a Bíblia Hebron, da Editora Hebron. Você pode procurar o nosso site ali da Editora Hebron, e você vai encontrar aqui a sua Bíblia de meditação diária, com esse verde presbiteriano maravilhoso, onde ela tem nas laterais aqui, ela tem nas suas laterais os espaços para anotação. Até caiu aqui, ela vem com uns adesivos de brinde, é muito legal. E toda vez que você pode anotar aqui a mensagem do seu pastor, o estudo bíblico, isso é uma bênção na sua devocional diária. Contudo, quando você adquire uma Bíblia como essa, você está permitindo que igrejas continuem sendo plantadas, cestas básicas sejam doadas e a obra missionária da Igreja de Pinheiros continue. Por isso, contribua e tenha uma Bíblia excelente na sua vida aí. Sem mais delongas, colocando aqui o adesivo de lado, abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, onde você vai caminhar comigo ali do versículo 15 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação
de vocês qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esta é a palavra do Senhor e quero destacar para você nessa manhã, dentro dessa temática, eu preciso orar mais e melhor, o versículo 18, onde o pedido de Paulo é: peço que ele, quem? Deus, o nosso Pai, ilumine os olhos do coração de vocês. Por isso, nessa manhã, nós queremos dar aí continuidade nessa parte 3, justamente sobre esse trecho onde Paulo diz que ele pede para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Eu digo que a oração precisa de foco. Parte 3 da Eu Preciso Orar Mais e Melhor é isso. A nossa oração precisa de visão e foco espiritual. Se já sabemos, na parte 1, onde a nossa oração ela precisa de total dependência do Senhor, onde coração e joelhos se manifestam nessa dependência. Na parte 2, onde falamos que a oração ela deve ser encharcada de espiritualidade nas nossas palavras, né? Não apenas nos desejos cotidianos e materiais, onde também não podemos simplesmente apresentar uma lista de desejos diante do Senhor e depois de 2 ou 3 minutos ficamos sem palavras de espiritualidade e relacionamento, de adoração com esse Deus. Então, daqui por diante, você vai acompanhar comigo ainda nessa série, que eu vou pensar, que eu vou tirar dessa oração de Paulo cinco qualidades contidas nessa oração que ele fez pelos irmãos da igreja de Éfeso. É claro que não vai ser uma lista exaustiva sobre como devemos orar por nós mesmos ou pelas nossas igrejas, mas pelo menos dentro dessa oração muito específica de Paulo, com essas 5 qualidades que a gente vai trilhar daqui por diante nessa série, nós vamos buscar um norte que pelo menos vamos poder fazer as nossas orações sem receio de errar. E a primeira qualidade retirada dessa oração nessa manhã é justamente essa, que a nossa oração ela precisa de foco, ou seja, nós fomos tirados das trevas para a luz. Vai dizer o hino Amazing Grace, né, Maravilhosa Graça, na sua tradução, numa parte que diz: eu estava perdido, mas fui encontrado, eu era cego, mas agora posso ver. E essa distinção entre cegueira total e visão total, ela é muito pertinente, porque quem tem visão tem. E quem está cego, está cego. Uma coisa é muito distinta da outra, ou seja, você não pode ter as duas coisas simultaneamente. Dessa mesma maneira, isso acontece com os nossos olhos espirituais, acontece com os olhos do nosso coração. Se nós estamos por algum momento dominados por algum desejo carnal, ou se o pecado que se aproxima e que bate a porta vem para nos cegar, esse é o momento em que nós devemos orar e dizer: Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu não perca a visão daquilo que Tu queres para a minha vida. Por exemplo, o testemunho de John Newton, ele era, na época ali, ele era um traficante de escravos, né? Quando ele viveu ali no século XIX. Ao mesmo tempo, John Newton vai dizer: eu era cego, mas agora posso ver. Num testemunho de um homem que era traficante de escravos e se torna pastor e escritor. E é claro que ao mesmo tempo que esse testemunho de John Newton, que ele era cego e agora estava vendo, ele serve para a nossa vida, assim como foi um exemplo na própria vida de Paulo. Esse Paulo, ou Saulo de Tarso, que teve um encontro com Jesus justamente quando Jesus vai ao encontro dele na estrada para Damasco. Jesus causa em Paulo uma condição física de cegueira, para que essa condição física de cegueira revelasse ao seu coração como ele estava cego espiritualmente. Era como se Jesus estivesse dizendo a ele: Paulo, você está tão cego espiritual que eu preciso causar isso em você para que você pare no meio desse caminho insano que você está tomando em perseguir a igreja. Então era como se Jesus estivesse causando nele uma coisa material, revelando externamente aquilo que já estava no seu coração. Um homem que estava em cegueira espiritual, perseguindo aos cristãos. E isso é bem certo, porque Ananias vai ao encontro depois que Paulo cai ali na estrada, fica cego, ouve a voz do Senhor Jesus que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, quando Ananias, em Atos 9, 17 e 18, vai dizer: Saulo, irmão,
O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ou seja, as escamas caindo aqui dos olhos de Paulo são muito emblemáticas, como uma espécie de sinalização da transformação espiritual que Paulo haveria de passar e que, na verdade, já tinha acontecido. Naquele encontro com Jesus, ele é impactado, reconhece que Jesus estava vivo, que Jesus é real e que Jesus é o Senhor, porque Paulo vai perguntar quem é o Senhor, e aí essa palavra Kyrios, de reconhecimento de que era alguém muito mais poderoso do que ele imaginava ou podia pensar. Paulo estava cego, mas tão cego que ele lutava contra essa luz antes de ter esse encontro com Jesus. A luz do mundo, que era o próprio Senhor Jesus, Paulo ousava perseguir os seguidores de Cristo. Mas então Paulo passou a ver de forma tão clara que, ao invés de perseguir, ele foi o perseguido. E ele passou a seguir, na verdade, essa luz do mundo chamado Jesus. E ele passa a proclamar em todos os lugares. Ou seja, os escritos de Paulo, como nós acabamos de ler nessa oração aos Efésios, eles estão justamente repletos dessa metáfora sobre a visão e a luz. Ou seja, sem a luz de Cristo, sem visão espiritual. Não tem como nós realmente enxergarmos o que importa se nós não formos iluminados pela palavra de Deus. Ou seja, essa palavra que emana a luz do nosso Senhor Jesus. Por isso é que ele vai dizer: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Ou seja, fomos chamados, né? Qual é a riqueza da glória? Ou seja, a riqueza em Cristo da sua herança nos santos. Ou seja, somos separados para herdarmos, através de Cristo Jesus, a eternidade com o nosso Pai. Agora, por que ele usa essa metáfora, olhos do coração? Porque justamente o coração, como nós falamos na parte 2, ele é o núcleo, né? Ele é o cubo da bicicleta, ele é o centro aqui da nossa vida. A própria palavra de Deus deve dizer, a palavra de Deus nos diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o núcleo, o QG de tudo que você sente, a sua mente, o seu coração, a sua emoção. Você precisa que esse coração seja iluminado, ou seja, que os seus olhos espirituais estejam abertos e bem focados. Por isso que nós precisamos entender que no aprendizado desse nascimento, desse novo nascimento com Cristo, nós somos inicialmente ali no primeiro amor como um bebê. Exatamente, porque o bebezinho, a primeira coisa quando nós falamos, né, deu a luz, ele vem e recebe a luz, e os seus olhinhos que estavam fechados passam a se abrir, né? E eu tenho lá o Davi, nosso filho caçula, o mais novo, vai fazer 4 aninhos agora em novembro. Eu lembro muito bem que aquele dia, quando eu peguei o meu filho no colo, os seus olhinhos tentavam abrir e expressar de alguma forma, né, ter alguma visão. E nós sabemos pela medicina que o bebê, ele enxerga muito pouquinho. E, na verdade, as imagens ainda estão meio disformes para ele. É com o tempo, com essa iluminação que acontece sobre o bebê, com o passar do tempo, o seu cérebro vai passar a calibrar a sua visão e as formas e tudo que acontece, essa parte tridimensional da nossa vida, ela passa a fazer sentido para a visão daquele bebê que passa ali com o passar dos meses a reconhecer perfeitamente e as coisas fazem sentido para o seu cérebro e a sua visão. Quando você nasce de novo, quando eu e você nascemos de novo, nós passamos justamente dessa escuridão para a luz, onde nós passamos a enxergar, éramos, entre aspas, cegos pelo pecado, estávamos cegos pela falta de vida com Jesus Cristo, nosso Senhor, e aí passamos a nos acostumar com a luz do Evangelho, passamos a entender dia após dia, na santificação, como nós devemos nos portar e como que as coisas passam nessa nova cosmovisão sobre o mundo e Deus, de maneira que entendemos qual é a vontade. Por isso que nós precisamos aprender a focar cada vez mais, desde o novo nascimento,
E aí fica o nosso convite, se você não conhece o Evangelho da Graça, Jesus precisa ser o Senhor da sua vida, para que a sua visão seja reorientada, para que os óculos da fé colocados em você, você enxergue o verdadeiro caminho, que Jesus Cristo é esse caminho. Por isso, você, ao passar a enxergar, você faz como Paulo, que você precisa ter os seus corações iluminados, é o que Paulo vai dizer, para entender a vida nitidamente, e que essa vida não é esse ponto apenas, desse período de vida que vivemos, 80, 90 anos, mas é a eternidade com o nosso Deus. E aí fica a pergunta, o que Paulo gostaria que nós víssemos? O que Paulo gostaria que os cristãos de Éfeso vissem? Bem, Paulo investiu justamente 11 versículos iniciais ali, do capítulo 4 até do capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 14, numa única e longa estrofe, como se fosse uma canção de louvor, justamente falando sobre essa maravilhosa sinfonia da salvação. Um verdadeiro hino lindo de louvor, onde Paulo estava inicialmente, antes de dizer da sua oração, assegurando que os seus leitores deveriam colocar a sua esperança em Cristo. Tanto que o versículo 1 vai dizer que nós somos, versículo 4, perdão, desse capítulo 1 vai dizer, nós devemos ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. O versículo 5 vai dizer, nós somos predestinados para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus. E assim por diante, até ali, o versículo 11, você vai ver essa segurança de estarmos firmados em Cristo e que por isso precisamos ter os nossos olhos espirituais bem focados no Senhor, de modo que se o Espírito de Deus é o penhor dessa nossa esperança até o resgate do louvor da sua glória, como vai dizer os versículos à frente, nós precisamos entender que mesmo estamos assegurados na rocha, mesmo estando assegurados nos méritos de Cristo, nós não podemos nos tornar autossuficientes, arrogantes muitas vezes, achando que a vida de oração é apenas um acessório que eu posso lançar mão quando eu precisar em um momento de angústia ou de socorro. Não, a vida espiritual, ela deve nos conduzir para que não nos tornemos arrogantes por fazermos parte do reino de Deus. Não somos melhores que as outras pessoas, mas na verdade nós deveríamos nos tornar surpresos a cada dia e agradecer, Senhor, nós somos escolhidos pelo Senhor e muito obrigado porque eu faço parte do povo de Deus, mas não porque há algo bom em mim, não porque há uma performance que me trouxe para esse time de Deus, mas que por misericórdia e graça o Senhor nos colocou na sua família. Nos chama de filhos benditos e assim podemos chegar até Ele como um pai, justamente por causa da sua misericórdia. Por isso, a oração a cada dia, pedindo que os nossos olhos espirituais se mantenham abertos, iluminados e focados, é muito importante. Por isso, a oração ela deve ser incessante. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O próprio Paulo falando aqui em Efésios 2, de 8 a 9. Ou seja, apesar das nossas falhas, dos horrores da nossa carne muitas vezes, do nosso desejo, da nossa maldade, o Senhor nos chama para uma cura, para que assim possamos ter a vida eterna em Cristo e ao mesmo tempo entender que nós devemos focar nessa maravilha do seu imenso amor. Paulo estava incessantemente agradecendo a Deus pela vida dos irmãos de Éfeso, dando graças pela fé deles, e nós deveríamos também ser gratos a cada dia. O problema é que muitas vezes não estamos atentos a isto, pois os olhos dos nossos corações, muitas vezes, cochilam diante de tantos afazeres e diante muitas vezes dos prazeres desse mundo. Por isso fico alerta para mim e para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, que as coisas do mundo não podem tampar a nossa visão espiritual. Assim, em Efésios 1,15, Paulo justamente saiu de um hino de louvor para essa oração, onde nos versos 16 e 17, ele ora para que os cristãos de Éfeso verdadeiramente vejam o que eles possuem. Assim, nós deveríamos também enxergar todos os dias o que Deus nos deu e o que Ele fez por mim e por você,
Paulo vai desvelar essa lista impressionante, não exaustiva, é claro, sobre o que Deus proveu aos seus filhos. Ele proveu a salvação em Cristo, as riquezas em Cristo, as maravilhas que estão em Deus. É como se Paulo perguntasse para mim e para você nessa manhã: vocês entendem o que vem? Vocês estão enxergando verdadeiramente o que Deus providenciou na minha e na sua vida? Isso é revolucionário para mim e para você, se a gente entende que não é só o que esse mundo tem a oferecer, mas que essas coisas são acessórias, porque o que está nas regiões celestes é muito mais do que podemos pedir ou pensar, sequer imaginar. Por isso Paulo está nos ensinando que nós devemos enxergar com os olhos do coração aquilo que nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos ter os olhos do coração bem abertos para entender o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E, conseguinte, ter esses mesmos olhos cada vez mais focados na glória de Jesus Cristo. Assim, nós vamos viver mais conscientes do que devemos e para que devemos orar. Com frequência, como cristãos, nós vivemos como pessoas que, muitas vezes, eu não sei se você já fez um cruzeiro. Eu fiz um cruzeiro, uma segunda lua de mel uma vez com a minha esposa, a Michele. E foi maravilhoso. Não sei se você já fez, se não teve, peça isso. Você pode orar por isso. Senhor, me dá a graça um dia, né? Me dá uma bênção de eu fazer um cruzeiro um dia ali pelo Caribe. Olha que bênção. E é uma maravilha, porque não sei se você conhece o cruzeiro All Inclusive, né? Com tudo incluso, os restaurantes estão liberados, todas as diversões ali, tudo que acontece. Mas muitas vezes, a gente como cristão, na vida espiritual, a gente entra numa viagem meio que se a gente pegasse um bilhete para entrar num navio, e aí a gente entra num navio ali de cruzeiro com tudo aquilo que é oferecido, mas não sabemos que temos essas riquezas para desfrutar e dormimos ao relento ali no deck, muitas vezes comendo um biscoito de água e sal que a gente levou na mochila e mal bebendo a água do bebedouro ali perto, e navegar pelo Caribe sem sequer descer nas praias e sem aproveitar tudo aquilo que o navio tem para nos oferecer. Dormindo ao relento, comendo biscoito de água e sal, bebendo água e sem aproveitar, navegando muitas vezes ali por 15 dias. É como se fosse assim. Comparando com a vida espiritual, é como se você tivesse com Cristo no barco, mas sem aproveitar as riquezas da glória de Cristo Jesus, ou seja, sem se alegrar por estar com Cristo nesse barco. A vida espiritual, ela precisa ser melhor aproveitada. A nossa alegria deve vir do Senhor, onde nós podemos comparar com esse navio, onde nós devemos desejar desfrutar de todo o amor espiritual que Deus tem para mim e para você, que sim, conforme a sua vontade, se reverterão em bênçãos materiais. Obviamente, Deus não vai deixar de guardar a nossa vida e cuidar dela. Por isso é que Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer e vocês precisam ver todas as bênçãos espirituais que foram dadas a vocês. É em Jesus que todas as bênçãos espirituais nos são dadas. É no Filho que o Pai tornou a si mesmo conhecido. Por isso eu e você precisamos conhecer mais a Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos conhecer mais o nosso Pai. É a obra do Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, nos lares, é que torna esses benefícios das riquezas em Cristo. Por isso, eu e você podemos orar mais e melhor, se pedirmos nessa manhã, Senhor, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Tudo que eu tenho está em ti, Senhor. Tudo que eu preciso é te conhecer mais, te amar mais. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é teu, por isso me usa. Nessa manhã você foi convocado para isso, para pedir que muito mais do que os afazeres do dia a dia, a sua vida espiritual esteja conectada com Deus, de maneira que os seus olhos espirituais, ou seja, o seu coração, entenda que é muito melhor fazer em primeiro lugar a vontade de Deus do que a sua própria vontade ou a vontade dos homens. Então, a resposta para nós, nessa manhã, reside também nessa oração de Paulo pelos Efésios. Eu não vou dizer aqui que na sequência dessa mensagem nós vamos ter um guia de 6 passos para a satisfação, ou 4 segredos para uma vida livre da ansiedade, ou 8 maneiras práticas de aproveitar ao máximo o meu dinheiro. Não é isso. A vida espiritual requer de mim e de você que o que mais precisamos é o que o próprio texto vai dizer
no capítulo 1, versículo 17. Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Eu e você, nessa manhã, precisamos conhecer mais a Deus. O mundo de hoje está muito solitário e muitas vezes nós mesmos nos sentimos sozinhos. Não foi isso que aconteceu nessa pandemia? Ainda que cercados, inclusive, de muitas pessoas conhecidas. Parece que muitas vezes eu e você passamos por um deserto sem companhia alguma. Você pode estar no meio da multidão e se sentir sozinho. As redes sociais já não mais satisfazem a sua vida. E não importa o número de likes que você receba a cada postagem que você faz. O que eu e você precisamos é de um pai de amor que não nos decepciona. Os amigos podem nos decepcionar, a família pode te decepcionar, mas todos precisam entender que eu e você precisamos focar e olhar para Deus. E isso só pode acontecer através da sua palavra. Você precisa entender que existe um Criador, um sustentador de tudo e de todos. E esse soberano Criador é um bom Pai. Por isso, nessa manhã, esse Deus que é tardio em se irar e é longânimo e ao mesmo tempo generoso em abençoar, você precisa saber que Ele responde às suas necessidades e às suas orações. Eu quero orar com você nessa manhã por isso, para que os olhos espirituais, ou seja, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, você entenda isso como conhecer a Cristo até o grande dia do Senhor, quando Ele voltará. Você precisa saber que Ele te escolheu, você precisa saber que Ele te adotou, você precisa saber que Ele tem um destino muito melhor do que esse mundo tem para lhe oferecer, que Ele quer perdoar o seu coração e que o Espírito Santo de Deus quer habitar em você. Por que isso tudo? Porque Deus te ama e isso é o suficiente. Você consegue enxergar isso? Você vê isso? Por isso, nessa manhã, eu pergunto, você quer ver a Jesus? Abra o seu coração, peça isso a Deus e Ele conduzirá a sua vida. Por isso, eu quero aqui já, desde esse momento, a Luísa, que é a nossa querida assistente aqui na IPP-TV, ela me mandou o link e eu vou abrir esse link aqui para que a gente possa acompanhar aqui os pedidos de oração, né? Vamos lá. Temos alguns pedidos aqui, eu vou voltar do início. Graça e paz, diz aqui o Ricardo Reis, sempre conosco, Deus abençoe, Ricardo. Estamos nessa manhã aqui, se você tem o seu pedido, essa é a hora, você pode colocar e pedir. Olha aqui, o Ricardo Reis colocou justamente oração pelo Afeganistão. Exatamente, que os cristãos ainda lá, os missionários, possam pregar a palavra de Deus e aquelas pessoas possam ter os seus olhos espirituais abertos, né? Que mais? Estamos caminhando aqui. A Marlene vai dizer, peço oração para mim e toda a minha família. Vamos orar, Marlene, que Deus abençoe sua vida. Josimari, oração por Lucas, conversão ao Senhor, saúde e emprego, amém. Vamos orar. A Delva vai nos dizer, peço oração por Boni, que vai ser operada nessa manhã. Em nome de Jesus, que a mão de cura e que Deus use os médicos nessa cirurgia. Vamos orar pela Boni. Cirurgia delicada, entendemos. Sou Kleber, de Minas Gerais. Kleber, muitas pessoas aqui de vários estados. Que mais? Peço oração para eu me curar da ansiedade e do medo. Diz a Socorro aqui. Socorro, é verdade. Que Deus cure a todos nós e nos livre desse medo e dessa ansiedade que muitas vezes foi trazido aí por esse momento em que vivemos. A Nayane diz aqui, oração pela filha, que também... Olha só, quantos pedidos sobre ansiedade, né? O Tamerson Felipe pede oração por mim, Tamerson, e pela minha família. Somos de Tocantins, Xambioá, Tocantins, longe, né? Distante aí, mas conectados no coração conosco nessa manhã. E estamos aqui caminhando mais um pouquinho. Liliane diz aqui, olha, peço oração pela nossa empresa. Liliane, vamos orar. Que Deus levante recursos e dê sabedoria a vocês, né? E dê o trabalho necessário também. A Ana pede aqui oração pela libertação. Sim, vamos orar isso, pela libertação do medo. E
Irmãos, 10 horas em ponto, temos muitos pedidos de oração aqui. Maria de Lourdes pede pela saúde de André, Sullivan e Rejane. É isso. Deus conhece o coração de cada um de nós, Deus conhece todos os pedidos colocados aqui no chat, como a Penha está dizendo, peço oração e salvação pelo meu filho e esposo. Vamos orar, viu, Penha? E a Marineide também, oração pela minha família, o casamento, 33 anos de casamento. Parabéns, viu? Esse aqui tem que ser celebrado com alegria mesmo. Parabéns, Marineide, 33 anos de casamento aí na presença do Senhor. A Maria Tavares, vida espiritual. Gente, os pedidos não param, vocês vão me perdoar, mas Deus conhece, está registrado aqui também. E eu acompanho depois também os comentários no chat e eu vou orar em seguida, depois, em particular. A gente se compromete como pastores da IPP a orar pela sua família. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros ora por você. Agora feche seus olhos aí, curve a sua cabeça. Como eu fiz no começo, se for possível, chame a pessoa que está na sua casa para orar por você. Se ajoelhe com ela aí na sala, onde você estiver, e clame ao Senhor da Glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele abra os olhos do seu coração todos os dias e que o sol da justiça faça você enxergar plenamente o único caminho, que é Ele mesmo, até o Pai. Ore comigo nessa manhã. Bendito Deus, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos mais uma vez. E que esse vida devocional que nos ensinou que devemos focar no Senhor, termos os olhos abertos diante do Senhor, entendamos que é pela Tua palavra que conhecemos mais a Ti. E conhecendo mais a Tua vontade e a Tua palavra, vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, todos os pedidos que foram colocados aqui, que são as ansiedades, os desejos dos Seus filhos, sejam coadunados com a Tua palavra, com o Teu querer, com aquilo que Tu queres para cada família, para que, atendidos esses pedidos, os Teus filhos possam dar glórias ao Teu nome, dizendo que o único Senhor e Salvador é o Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos espirituais são muito maiores do que as coisas desse mundo, mas que mesmo assim sabemos que quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça, as demais coisas, todas essas outras coisas, todos esses pedidos que foram colocados diante do Senhor, serão acrescentados. Por isso, Deus, nós Te pedimos, como filhos, diante de um Pai amoroso, entra com provisão, Senhor, em cada lar aqui nessa manhã, para que, olhando, Senhor, para a Tua vontade, as pessoas possam reconhecer a Tua soberania e colocar as suas necessidades todos os dias diante do Senhor, mas, em primeiro lugar, Te amando acima de todas as coisas. Por isso, abre, Senhor, os olhos do nosso coração cada vez mais. Esta oração nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que o Espírito Santo de Deus, que abre os olhos dos nossos corações, e que o seu fruto e o seu consolo sejam sobre todos vocês, nesses lares conectados, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido, um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua quarta-feira, e siga conosco nessa série. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.